Olá, bem-vindos. Bem-vindas. Estamos esperando a professora Fernanda entrar. Oi, tudo bem, Fernanda? Oi, Gabriela, tudo bem? Tudo bem? Prazer te receber aqui no PUC Carreiras. Obrigada, prazer pelo convite. Então, acho que a gente pode ir começando a nossa conversa. Eu sou a Gabriela Tech, eu sou psicóloga e consultora aqui do PUC Carreiras. E hoje a gente vai ter uma conversa com a professora Fernanda Stanisłaski, é esse mesmo, a forma como se Perfeito. pronuncia. Aham. Então, a gente vai ter uma conversa com a professora Fernanda, que é mãe de 3 crianças, tem uma carreira aí na área acadêmica em ciências biológicas, trabalha atualmente como professora e pesquisadora na URGS, e também, desde 2016, está coordenando o grupo Parents in Science, que faz essa conversa entre carreira acadêmica e a parte mais da maternidade e paternidade. Fernanda, eu vou deixar para que tu te apresente e já lanço a minha primeira pergunta para ti, que é como que foi a tua trajetória de carreira, como está sendo, na verdade, né, a tua trajetória de carreira e o que te levou para a vida acadêmica. Ok, bom, então deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou bióloga, né? Sou formada pela URGS, sou doutora em biologia molecular, né? Também pela URGS, a Universidade, no Centro de Biotecnologia, né? Hoje sou mãe de 3 meninas, 3 gurias, né? E na verdade a maternidade acabou mudando minha carreira profissional bastante, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu nunca tive dúvidas de que eu queria seguir a carreira acadêmica, né? Mesmo sem saber muito bem o que seria ser uma cientista, né? Quando eu resolvi ingressar na universidade, eu sabia que era isso que eu queria, né? Sempre gostei da área da biologia, então optei por isso, por querer, né? De alguma maneira, seguir nessa carreira de me tornar uma cientista, né? E aí, então, trabalhei, né, desde a minha graduação até a pós-graduação com plantas, né, trabalhar com biologia molecular e vegetal, e aí a maternidade trouxe umas mudanças que a gente vai falar aí depois. Exato. A maternidade te trouxe, na verdade, o Parents in Science, né? Exatamente. Conta pra gente como que surgiu a ideia do Parents in Science, quem hoje faz parte desse grupo. Tá, então o Parenting Science surgiu em 2016, né? Na época eu era mãe de 2 gurias, né? E eu tinha uma rotina completamente diferente, né? De antes e depois de ser mãe. Então, para quem é da carreira acadêmica, para quem faz ciência, a gente sabe que a gente trabalha muito mais do que das 9 às 5, né? Isso não existe. É uma dedicação muito grande. E aí a maternidade acabou trazendo essa mudança, né? Eu tinha uma outra prioridade na minha vida naquele momento, né? Então, essa mudança de dedicação traz uma mudança de competição, né? Nosso meio é altamente competitivo e essa mudança de dedicação que eu tive, né, obviamente impactou enquanto eu estava conseguindo concorrer dentro do meio pelos editais de financiamento, bolsas e tudo mais, né? E aí, lá em 2016, eu estava extremamente frustrada com essa situação, né? As negativas já estavam se somando, né? Depois do nascimento do meu segundo filho. E eu achava super injusto, né? Essa situação que a gente estava tendo, porque, né, até então, tudo que eu tinha feito na minha vida era relacionado à minha vida profissional. Todas as decisões, pessoais ou não, eram pela minha vida profissional, né? E aí, a primeira vez que eu fiz uma decisão pessoal, né, o preço profissional que eu estava pagando era muito grande. Eu fiquei super frustrada com essa situação, pensei em largar a ciência, inclusive, né? Mas aí comecei a conversar com pessoas próximas e a gente viu que não, eu não era um caso isolado, né? E aí a gente decidiu que tinha que fazer alguma coisa, né? A gente precisava tornar o nosso meio acadêmico e o nosso meio científico mais justo com as cientistas mulheres. Afinal de contas, nós somos uma grande proporção das cientistas aqui no Brasil e no mundo, né? E aí o Parent surgiu com esse intuito. A gente queria trazer essa discussão, primeiro, ainda era um assunto velado, né? Então a gente queria conversar mais abertamente sobre como é ser mãe dentro da academia, dentro da ciência, né? Mas principalmente a gente queria ações,
né? Mais do que discutir, a gente queria que coisas fossem feitas a respeito dessa situação, né? E foi isso que o Parenting se dedicou a fazer nesses anos e foram os avanços que a gente conseguiu. Hoje, quantas pessoas compõem o Parents in Science? Ah, sim. Originalmente éramos 6, né? E hoje nós somos 18. São 17 mulheres e um homem, né? O Felipe continua sendo nosso único representante dos pais cientistas. A gente lançou esse ano o programa de embaixadores, né? Então a gente vai ter agora mais 72, né? 72 quase, né? São só 2 homens, na verdade, né? 70 mulheres e 2 homens em diferentes instituições do Brasil inteiro, representando o Parenting Science para nos fazer. Então, somos teoricamente 100 pessoas exatamente, né? Que compõem hoje o Parenting Science. E como que foi, Fernanda? Porque a gente sabe que culturalmente a gente divide, né, o espaço do trabalho e da família como sendo coisas diferentes e às vezes até rivais de tempo, rivais de energia, enfim. Como que foi falar sobre esse tema? Como foi a recepção dos teus colegas, dos alunos, ao vincular trabalho e família dessa forma? Sabe o que foi surpreendente, né? Eu tinha um receio muito grande de começar a falar sobre isso, né? E aí até o Parenting Science existia na minha cabeça há muito mais tempo. Eu não tinha contado para ninguém, nem para o meu marido, né? Que também é cientista e tal, porque eu achava que as pessoas iam ver como uma besteira, né? De, tu tá querendo misturar as duas coisas. Não, vocês têm que aprender a separar, né? Isso que nos ensinam desde sempre, de que nossa vida pessoal não tem nada a ver com nossa vida profissional. E aí eu me surpreendi muito, né? Porque quando a gente começou a falar sobre esse assunto, as portas se abriram. Muita gente queria falar sobre isso, né? Não tem como racionalmente dividir, né, nossa vida pessoal da nossa vida profissional. A mãe que eu sou influencia a cientista que eu sou, a cientista que eu sou influencia a mãe que eu sou. E em termos práticos também, né? Não tem como separar. E a gente, quem sabe, até perde muito nessa luta de tentar separar as coisas. Então foi bem legal. Obviamente tem umas caras tortas de o que vocês estão falando, o que vocês querem, mas no geral foi muito legal. Realmente houve uma recepção muito, muito ampla do assunto, das nossas demandas. Claro que a gente ainda tem que conquistar muito, mas eu caracterizo como positivo, né? E foi surpreendente nesse sentido, porque a gente nunca imaginou que fosse ser assim. Sabe que me preparando para essa live, eu fiquei tentando lembrar de alguns momentos, né? E eu fiquei lembrando dos congressos que eu já fui, pensando se eu já vi alguma criança, se eu já vi algum lugar para que os pais possam deixar os filhos enquanto estão participando do congresso. E eu não me lembrei de nenhum, assim. Eu fiquei pensando o quanto é inovador falar disso e o quanto é importante falar disso dentro da academia e fora dela também, né? Essa questão dos eventos é super importante, porque é uma restrição muito grande. A gente para de participar de eventos, né? Porque tem toda uma logística. E quem não é visto não é lembrado, né, gente? Então, a participação em eventos científicos é super importante. E tem se tornado mais comum a prática de os eventos oferecerem recreação, né? Mas principalmente os eventos aceitarem crianças, né? Sim. Tem uns gritos, uns choros, não atrapalha em nada, gente, a vida que segue, né? Então, acho que é uma mudança também de cultura que a gente está tendo. Exato. E tu comentou antes, né? E vai muito ao encontro do que aqui no PUC Carreiras a gente fala sobre carreira, que não é só o papel de trabalhador. Na verdade, é como tu concilia os diferentes papéis que tu ocupa. A carreira é um projeto de vida, a gente entende dessa forma aqui. Uhum. E como que tu acha, como que tu vem observando que se dá essa relação entre trabalho e família? Como que tu acha que um acaba impactando no outro? O mais, né, direto que a gente tem é a questão de tempo. Né? A gente precisa aprender a dividir, né? Porque ainda mais quando tem filhos pequenos, a gente quer estar ali do lado, porque passa muito rápido, não tem volta, gente. Então, essa divisão, acho que o principal conflito que existe é essa divisão de tempo. Né? Então, a gente precisa de um ambiente um pouquinho mais flexível em relação a isso, para permitir, né, que a gente consiga conciliar de uma maneira mais tranquila, né? Porque não adianta, como a gente falou, não tem como separar. Né? E o que acaba acontecendo é a carreira influenciando demais nas escolhas pessoais. Né? Então, a gente tem aquele conceito de, para eu ser uma cientista bem-sucedida, então eu vou optar por não ter filhos. Né? Ou se eu já tenho filhos, tive filho na graduação, enfim, tudo mais, então, de repente, a carreira de ciência não é para mim. Então, tem esse impacto muito grande, né, de
A maternidade, obviamente, influencia na carreira, claro, mas a carreira ou a escolha da, né, vai acabar também tendo influências. Então, a gente precisa, né, conciliar melhor essas duas partes. E isso só vai acontecer quando a gente conversar mais a respeito desse assunto, né? É extremamente importante isso, né? E quando existirem políticas de apoio. Isso é essencial. Quando a gente fala dessa relação, ainda por essa cultura de ver um como roubando o tempo do outro, a gente fala, né, de uma forma até às vezes negativa sobre trabalho e família. Mas tu também observa aspectos positivos, por exemplo, alguma competência tua, alguma habilidade que tu desenvolveu mais depois da maternidade que hoje te ajudam enquanto cientista? Com certeza, né? E já tem muito dessa discussão de como a maternidade, enfim, a paternidade como um todo, né? Mães e pais, né, desenvolvem características na gente que são diferentes, né? E essas características vão impactar, né, positivamente. Então, a questão dentro do meio acadêmico, para mim, uma das principais coisas que a gente precisa é empatia, né? E a maternidade faz com que a gente exerça de uma maneira muito profunda a empatia. Aquele serzinho que está ali do nosso lado nos faz aprender a viver e sentir, né, no lugar do outro. Então, eu acho que isso é super importante. A questão da flexibilidade é super importante também. A gente aprende que a gente não tem controle sobre tudo, né? E a gente se torna uma pessoa bem mais flexível em relação a isso. Então, é extremamente importante isso, né? De a gente entender que essa mudança na nossa vida pessoal vai trazer coisas, mudanças na nossa carreira que são positivas também. Esse conflito de tempo é o que acaba trazendo maior, né, dessa repercussão negativa, né? Mas certamente tem impacto. E isso tem sido muito discutido. As empresas, né, dentro do setor acadêmico ainda é uma discussão mais, né, menor, né? Mas dentro das empresas, no setor, né, produtivo e tal, já tem muito dessa discussão, né, das soft skills que a gente desenvolve, né? Isso tem se tornado um presente, né? Isso tem se reforçado a importância disso, né? Como a maternidade como algo propulsor na carreira, né? Então é extremamente importante. Te escutando, Fernanda, eu fiquei lembrando que o meu trabalho de conclusão de curso na psicologia foi sobre essa temática de conflito família e trabalho. E eu sempre lembro de uma mulher, numa entrevista que eu fiz, que ela ocupava um cargo de gestão numa empresa, e ela dizia: Gabriela, tu não sabe o quanto eu aprendo sobre como gerir a minha equipe quando eu tô lá com os meus filhos, resolvendo quem que vai ficar com o controle remoto naquela noite. Né? Gestão de conflitos. Competências transferíveis, né? Desenvolve de um lado, consegue levar para o outro. Com certeza. Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade agora, né? Para que tu possa trazer os dados do estudo que vocês fizeram, Parenting Science fez, falando sobre produtividade na carreira acadêmica durante a pandemia. Foi através desse estudo que eu cheguei até vocês, achei um estudo interessantíssimo, já quero te falar os parabéns, né? Quero te dar os parabéns por ele. E tu traz, né? Vocês trazem nesse estudo uma discussão importante sobre gênero, raça e parentalidade, né? Gostaria de te escutar um pouquinho, a gente gostaria de te escutar um pouquinho sobre esses resultados. Então, esse foi um marco para a gente, esse trabalho, porque foi um momento que a gente, de fato, abordou as intersecções que existem. Não tem como a gente falar de gênero sem falar de raça, não tem como a gente falar de parentalidade sem falar de gênero, enfim. São intersecções que aqui são muito fortes e na academia ainda são muito fortes. Então, para a gente foi um aprendizado muito grande, né, fazer esse levantamento. A gente pensou, na verdade, nesse levantamento lá no final de março, enfim, a gente estava super preocupada principalmente com as alunas de pós-graduação. Né? Imagina tu tá em casa, né? Porque fecharam as escolas, a gente começou a não dar conta de nada, né, gente? E aí a gente ficou, imagina alunas de pós-graduação, que são mães, tentando escrever uma tese, uma dissertação com uma criança pequena em casa. Isso vai ser impossível. Né? E o nosso sistema é super rígido em relação a prazos. A cobrança de prazos dentro dos programas de pós-graduação são muito grandes. Então essa foi nossa primeira preocupação. Né? E o Parent sempre se destacou por trazer números, né? Então foi a maneira que a gente achou para contribuir. Então a gente iniciou com os alunos de pós-graduação, a gente teve quase 10 mil respostas, né, de alunos de pós-graduação. Com esses dados a gente elaborou uma primeira versão do informativo e enviou para as agências de fomento, né? Porque lá na época ainda não existia, né, o pronunciamento da CAPES, o CNPq, sobre prorrogação de bolsa e tudo mais. Não sei se fez alguma diferença para eles, né? Mas enfim, a gente enviou, né, os dados para fomentar essa discussão. E aí a gente expandiu para docentes e para pós-doutorandos também, né? E aí a gente vê bem claro que existe
Tá impactando todo mundo? Tá, obviamente. É uma situação completamente atípica. Ninguém sabia, né, direito como, quanto tempo, né? Então, a pandemia, a gente ainda tá no meio dessa situação de isolamento social e tudo mais. Então, tá impactando todo mundo, mas não da mesma maneira. Então, a gente tem um perfil bem claro quando a gente analisa a produtividade no sentido de submissão de artigos, né, que na academia é o que vai acabar pesando quando a gente pensa em competitividade, né, isso, e cumprimento de prazos. Né? Também a gente vive em função de prazos dentro da academia, né? É bolsa para pedir, é relatório para submeter. E tem um perfil muito claro. Então, a parentalidade influencia muito mais mulheres do que homens. A gente ainda tem essa divisão sexual do trabalho, de trabalho doméstico e de cuidado. A gente tem ainda, a gente vive numa sociedade e a academia faz parte dessa sociedade, então a gente tem essa diferença. Tem um impacto de raça. Mulheres negras são mais impactadas do que mulheres brancas, isso é bem claro. Né? E o efeito de gênero de mulheres e homens também, né, ser diferente. Então, para quem quiser, né, ver todos os nossos resultados, lá no nosso site tem informativo completo. Né? Mas ficou bem claro de que existe esse impacto diferencial e a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Porque senão todas as poucas conquistas que a gente tem né, em relação a gênero e maternidade, enfim, gênero e parentalidade, elas vão retroceder. Né? A pandemia vai fazer com que a gente caminhe de volta um caminho que a gente não deveria voltar. Né? Então, foi super importante pra gente. Teve uma repercussão bastante boa também. A gente não imaginou que fosse ter 15 mil participantes no estudo. Foi bem legal. E esses participantes eram tanto professores quanto alunos de pós-graduação? Sim. A gente teve, né, alunos de pós-graduação, pós-docs, que é uma situação também bem particular, né? A gente está nesse limbo que não é mais aluno, também não é um profissional. Aqui no Brasil, o pós-doc fica, né, nesse intermeio aí, no momento que a gente, né, vive hoje, particularmente, a inserção no mercado acadêmico, né, no mercado profissional da academia também está bem complicada. Então, a gente teve, né, o cuidado de olhar para os pós-docs também e docentes, né? Então, a gente olhou os 3 grupos, né, que ocupam a ciência majoritariamente. A gente não olhou a graduação, né, porque esse é um universo gigantesco, né? A gente está falando de 400 mil pesquisadores aqui no Brasil, a gente está falando de 8 milhões de alunos de graduação, né? Então, trabalhar é um grupo bem complexo para trabalhar, então a gente acabou deixando a graduação de fora. E tu percebe diferenças considerando áreas? Por exemplo, área mais exata, ou áreas humanas, áreas da saúde? Então, a gente fez o levantamento por áreas, né? Separou por áreas. E o efeito que a gente viu de gênero e da parentalidade foi igual em todas as áreas, né? Obviamente tem um impacto já anterior, né? Você vai para as exatas e tudo mais, onde já tem um número menor de mulheres, né? Mas quando a gente compara, né, pais e mães, homens e mulheres na mesma área, o perfil se mantém, né? Então, mesmo nas humanas, né, onde a gente tem uma porcentagem maior de mulheres, ciências biológicas também, né, minha área, né, a gente vê o mesmo perfil, né? Então, em todas as áreas, não teve nenhuma área que a gente não viu o mesmo impacto. E dentro do teu estudo, o que acabou aparecendo, então, é que as mulheres negras são as que são mais prejudicadas nesse sistema que hoje a gente tem para a produção científica, né? E é bem interessante. Deixa eu só completar uma coisa. Para a mulher branca, a parentalidade, a maternidade, né, influencia. Para a mulher negra, não. Né? Então, mulheres negras com ou sem filhos, o impacto que a gente viu era igual. Né? O que mostra que o racismo, né, é um problema muito sério. A maternidade é um evento gigantesco que acontece numa fase específica e o efeito se dissipa ao longo do tempo. Então, há uma melhora na situação com o tempo. O racismo, não. Né? Então, já tem dados mostrando que mulheres negras enfrentam um isolamento na academia muito mais que mulheres brancas. Né? E isso apareceu no nosso levantamento também. Essa questão do efeito ao longo do tempo, tu acredita que com filhos pequenos a demanda para conciliar trabalho e família seria mais difícil ao longo do tempo e isso iria diminuindo isso? Sim, com certeza. Né? A gente vê que as diferenças de gênero, as diferenças de raça persistem, mas as diferenças de gênero são acentuadas quando a gente olha para filhos até 12 anos. De 13 a 18 ainda tem um efeito mais para mulheres do que para homens, mas o grande efeito é de filhos até 6 anos.
né? Que é aquela idade que o cuidado é 24 horas, gente. Não tem como não estar cuidando do filho. E nessa situação da pandemia, acrescenta ainda a questão da educação. Né? Então, tu tem que auxiliar os filhos com toda a questão de educação à distância, ensino remoto e tudo mais. Então, até 12 anos a gente viu, né, que existe essa diferença de gênero, né, influencia a maternidade muito mais do que a paternidade. Né? E claro, com filhos maiores vai mudando o perfil, os filhos se tornam mais independentes, as demandas são menores, né? Então vai diminuindo, né, o efeito diferencial entre homens e mulheres. Mas com certeza, né, a gente viu os dois grandes grupos até 1 ano, né? Então, porque ainda tem a questão da licença maternidade, está afastado e tudo mais, e até 6 anos. Né? Então, ao longo do tempo isso vai mudando, né? Mas, poxa, a gente for pensar, né, 10 anos na carreira de alguém, né, acaba com a carreira de alguém se não houver nenhum apoio. E essa questão da licença maternidade, né? Como que isso é recebido dentro das universidades? Como que essa questão pode impactar a carreira da mulher se a gente não olhar e entender que bom, tem uma maternidade aí, né? Teve um tempo que ela teve que olhar para outras coisas na vida dela. Tem 2 coisas que são importantes nesse ponto. Primeiro, é uma das nossas lutas, né, de que a maternidade apareça. Né? Então, alguém vai abrir lá meu currículo, vai ver que em 2015, 2016 eu não publiquei nenhum artigo científico. Né? A pessoa precisa entender por que eu não publiquei nenhum artigo científico em 2015 e 2016. Né? Então, essa foi a nossa primeira grande luta, né? Que no Lattes houvesse o campo para informar. Eu preciso dizer, olha só, né? Tu vai me analisar, vai analisar a minha produção, mas então tenha na cabeça o que aconteceu. Então, o CNPq formalmente aceitou o nosso pedido, né? Fez uma nota no site de que ia sair e tal, nunca saiu do papel. Já faz mais de ano que eles se comprometeram, não apareceu o tal campo no Lattes. Mas essa é uma das principais coisas, né? E não adianta estar só lá no Lattes, obviamente, né? As políticas, né, ou as regras dos nossos editais têm que levar em consideração isso também. A outra coisa é a aceitação da licença maternidade. A gente ainda tem aquele conceito de, tá, vai ficar 6 meses de férias, né? Eu ouvi isso. E, na verdade, eu achava isso. Tá? Quando eu saí da minha primeira licença maternidade, eu tinha uma aluna de doutorado, né? Ela estava no meio do doutorado. Aí eu lembro que eu combinei com ela de, então, né, eu vou escrever o artigo, ela tinha dados para um artigo naquele momento, né? E tu continua fazendo os experimentos no laboratório. Né? Porque eu achei, né, que eu ia estar em casa com o bebê, como é que eu não vou conseguir sentar e escrever um artigo científico, né? E aí logo depois que o bebê nasce, se a gente, né, a gente aprende, se conseguir tomar um banho e fazer uma refeição, já é uma vitória. Então a gente precisa que as pessoas entendam que essa licença precisa ser respeitada, porque a gente recebe cobranças. Tu tá em casa, por que tu não pode responder um e-mail? Por que tu não pode, né, analisar um artigo? Por que tu não pode várias coisas? Primeiro, né, que não tem que haver essa cobrança. Mesmo que eu tivesse esse tempo, né, que não tem, essa licença é essencial para esses primeiros meses de vida do filho. Então, a gente precisa respeitar isso. Então, são 2 coisas. Institucionalmente, né, a gente precisa que a maternidade seja reconhecida nas nossas agências de fomento, que seja considerada nas nossas progressões de carreira e tudo mais. Mas também, né, socialmente, ela precisa ser percebida como um momento que precisa ser respeitado. Porque não é. Porque a gente ainda tem esse conceito de que, tranquilo, né, tá em casa, então vamos lá. Teve uma pessoa aqui que comentou que como não tem espaço no Lattes, ela está colocando essa informação da licença maternidade no resumo. Sim, o que quando a gente lançou a hashtag da maternidade no Lattes, lá em 2018, foi o que a gente fez. Né? 2018, 2013, 2015, 2018. Travou aqui um pouquinho. Acho que agora Voltei? vocês estão... Eu não sei se fui eu ou tu, enfim, a internet às vezes acontece. Acontece. Fernanda, e como pesquisadora, né, a gente olha para os dados e a gente quer levar isso adiante, né? Só os dados, eles nos ajudam a pensar, mas pensar ações. Que ações práticas, claro que tu tá falando de coisas que são estruturais na nossa sociedade, né? E que é uma luta aí de muitos e muitos anos para a gente conseguir trazer mais igualdade, tanto nessa questão de raça quanto de gênero.
mas que ações a gente pode ir tomando agora para diminuir esse impacto? E se tu tiver exemplos de outros lugares, outros países que estão tomando alguma iniciativa e que tu acha que fazem efeito, gostaria que tu pudesse compartilhar isso com a gente. Tá, então em relação, né, ao todo, não falando da pandemia especificamente, porque isso é um período à parte que a gente precisa discutir também, né, mas a primeira coisa é isso, né, então editais de financiamento e tal, concursos, tudo que olha currículo precisa levar em consideração o período da licença. Então uma das vitórias que a gente teve é que em vários editais de financiamento, né, em alguns concursos, seleção de mestrado e tal, a maternidade começou a aparecer. Então, via de regra, se olha uns 5 anos de produtividade. É a janela que é padrão, né? Varia, mas esse é o padrão. Então, para quem saiu de licença, vai olhar 6 ou 7 anos. Né? Então, se compensa aquele buraco que a maternidade traz. Né? Então, a gente já tem alguns editais, na verdade, algumas áreas do CNPq adotaram isso. A FAPERJ, né, do Rio de Janeiro, a FAPERGS aqui do estado, a URGS em si. Então, a gente já tem essas iniciativas, né, de quando tem algum edital que olhe currículo, né, se considere maternidade. Isso é super importante. Né? Nosso sonho de consumo, na verdade, é o que existe, o que já existem em outros países. Então, eu sempre gosto de dar exemplo, um programa que existe na Austrália, né, que são os fundos de reentrada, né, os Re-Entry Grants. Então, a cientista vai se afastar no período da licença, obviamente vai cair a produtividade, não tem como, gente, essa primeira queda vai acontecer, e tem que acontecer porque a mãe tem que, né, ter o direito de se afastar, né? E aí, então, ela ganha um aporte para retomar a carreira. Isso é super importante, porque o que acontece aqui no Brasil é um círculo vicioso, né? Minha produção cai, eu ganho menos dinheiro, com menos dinheiro eu vou produzir menos, e quebrar esse círculo é super difícil. Né? Se não tem uma rede de colaboração extensa, é muito difícil quebrar esse ciclo. Então, o nosso sonho de consumo seria isso, né? Ter esse aporte para a retomada da carreira. Né? Só que, na situação que a gente está agora, onde a gente não tem basicamente dinheiro para nada na ciência, é muito complicado pensar em editais, né, que sejam específicos para esses de reentrada. Mas é a nossa principal luta. Isso a gente sabe que faz diferença. A Austrália fez uma análise bem completa desses programas. Eles mostram que, para uma porcentagem muito alta das cientistas, ter recebido esse dinheiro, né, esse auxílio, impactou positivamente no sentido de permanecer na carreira. A gente tem poucos dados aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos eles já mostraram que 43% das mulheres na STEAM, né, na carreira de ciência, tecnologia, engenharia e tal, abandonam a carreira. 43%, gente, depois da maternidade. Para os pais, esse índice é de 20%. Tá? Então, isso é um impacto gigantesco. Olha a quantidade de recurso, né, humano que a gente está expulsando da carreira acadêmica. Tá? Então, esses editais seriam essenciais, mas a gente sabe que agora é difícil. Então, o principal é isso, né? Que a maternidade comece a aparecer, né, na consideração dos currículos, e que o sistema se torne um pouquinho mais compreensível em relação a prazos, né? Então, a gente tem vários, né? Uma das minhas licenças eu tinha que fazer prestação de contas do universal do CNPq. Tá? A prorrogação deveria ser automática. Eu informo que eu estou de licença, prorroga por 6 meses. Mas não, eu tenho que entrar com o processo, esperar para ver se o processo vai ser aceito ou não. Né? Não tenho casos em que não foi, né? Relatos de casos. Mas é toda uma demanda que não precisa existir. Né? A cientista saiu de licença, prorrogam-se os prazos automaticamente. Se ela quiser cumprir o prazo original, beleza. Né? Se ela conseguir, seja por qual razão for. Mas essa prorrogação, né, tem que ser automática. Isso facilitaria muito. Né? Então, são pequenas coisas, né, que não envolvem a questão do dinheiro, como os editais específicos, que podem estruturalmente, né, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para esse período da vida da mulher. Né? Tem uma pessoa aqui comentando, né, o quanto a saída dessas mulheres também acabam distanciando pessoas que poderiam estar ajudando a quebrar esse ciclo, né? Com certeza, a gente tem a questão de quem ocupa os cargos que tomam decisões, né? Tem um perfil muito específico, tem muito lentamente mudado, mas a gente tem um homem branco da região sudeste, né? Ao longo do tempo isso tem mudado um pouquinho, mas o homem branco ainda permanece lá. Então é um perfil muito, muito específico, né, de quem está tomando decisões.
Então, realmente, né, a gente ter um número menor de mulheres vai fazer com que menos mulheres estejam lá nas posições de liderança, de tomar decisões. As decisões não vão vir, né? Então, a gente continua lutando de baixo para cima, que é uma luta muito mais difícil, né? E tem duas coisas aqui nessa que tu está comentando, porque esse homem branco do Sudeste, talvez ele, com certeza ele não vai olhar para a experiência do outro, né? Ele não está vivendo isso não impacta tanto. E a outra questão relacionada à questão da maternidade é se tu sente diferença em relação à tua primeira licença e as demais. Eu sinto diferença, na verdade, do meu comportamento. O sistema não mudou muito em relação à primeira, mas eu tive muitos problemas na minha licença porque eu queria continuar fazendo, né? Eu era cobrada e eu queria atender essas demandas, né? Tanto que eu só me dei conta que eu nunca tinha colocado aquele aviso automático do e-mail, sabe? Estou de licença, não vou responder agora. Eu só fiz isso na minha terceira licença, né? Porque para mim eu continuava trabalhando nesse período, né? Então teve uma diferença na minha visão da licença. Na última, né, eu me desliguei do programa de pós-graduação por diferentes razões, mas também por causa disso, porque eu não queria estar num momento de cobrança, né, com 3 filhos, incluindo um bebê em casa, né? Então mudou a minha percepção. O sistema não mudou muito, né, infelizmente, nesses 3 anos, né, entre a minha primeira e a terceira licença, mas eu acho que também o Parent acrescentou muito na minha vida de entender essas lutas, né? E de priorizar coisas, né? A gente vive, né, constantemente nessa culpa, né? Se eu priorizo o meu filho, eu me sinto culpada por não priorizar minha carreira. Se eu priorizo minha carreira, eu me sinto culpada por não priorizar meu filho. Então eu aprendi um pouquinho melhor a lidar com essa culpa, né? No terceiro filho, né, gente? Demora um pouquinho. E essa culpa que faz com que a gente esqueça da gente, né? Porque daí a gente fica Com pensando certeza. nesse processo de trabalho e família, o quanto a gente esquece de olhar para quem a gente é, para as coisas que a gente precisa, para o autocuidado. Exatamente. Essa questão do autocuidado é essencial e é a primeira coisa que a gente abandona. A gente se torna a última prioridade, né? O que tem um impacto muito grande até mesmo na nossa relação com os nossos filhos. Então, é uma questão social tão ampla, né? Cheia de camadas a maternidade, né? Que são muitas as coisas que precisam mudar, né? Mas o fato da gente conversar mais abertamente sobre elas agora certamente é positivo, né? E vai fazer com que as mudanças comecem, né? Vão demorar um pouco, mas vão começando. Fernanda, acho que tu já conversou sobre isso em diferentes lugares. Queria te perguntar se em algum momento alguém já chegou, alguma mulher já chegou te perguntando e te compartilhando, na verdade, contigo que tinha interesse na carreira acadêmica, mas sabendo de toda essa questão, porque é um investimento muito grande, é a graduação, é o mestrado, é o doutorado, são anos de estudo. Que ao se dar conta disso e saber que a academia funciona dessa forma, estava desistindo, não ia, é o teto de vidro, né? Que a gente acaba vendo que tem barreiras e acaba não investindo na sua carreira, mesmo desejando isso. A gente já teve alguns relatos nesse sentido, né? De abandonar, porque, enfim, chega um ponto que as demandas são demais, né? E as cobranças são demais e a gente acaba... Eu pensei em desistir, né? Então, é bem complicado. Então, a gente teve alguns relatos. O que acontece com mais frequência é quando a maternidade chega no período de formação, né? Se a maternidade veio durante a graduação ou a pós-graduação, isso acaba sendo um fator mais decisivo em permanecer ou não na carreira científica. As docentes, às vezes, aos trancos e barrancos, se mantêm, né, e o nível de desistência é menor. Mas a gente tem muito, sim, de relatos quando a gente conversa com alunas, né, de pós-graduação e tal, porque a gente ainda tem um preconceito muito grande com a maternidade nesses períodos. Enquanto na docência já se espera que em algum momento eu vou ter filhos, né? Se a maternidade chega durante a graduação ou após, não há o aceite, ainda tem mais essa camada de opressão no sentido de o erro que tu cometeu, né? Não importa se a pessoa planejou ou não aquela gravidez, né? Aquele filho, existe isso ainda na sociedade de dizer que não era o momento que tu deveria ter tido filho, né? Então, nesses casos, sim, a maternidade pesa muito e faz com que a gente perca, né, muitos talentos. A gente não consegue imaginar, né, quantos avanços a gente teria tido em diferentes áreas se a gente não estivesse expulsando uma parte significativa das nossas cientistas da carreira, né? E o papel do orientador ou da orientadora nisso, né? Porque eu já escutei, Exatamente. já li de alunas falando do medo de contar para a orientadora ou para a orientadora que estava grávida, né?
Vocês já fizeram algum trabalho com orientadores, Sim, com professores orientadores? Não, conversando com os orientadores, não, nada né, nesse sentido, assim, a gente fez com as alunas, né, então a gente tem este lado, né, eu não me lembro exatamente os dados agora do nosso primeiro levantamento, lá de 2018 ainda, né, mas uma porcentagem muito significativa, né, das alunas disseram que não tiveram apoio do seu orientador, e o que é chocante, né, que às vezes é independente, né, se o orientador é homem ou mulher, né, não existe, né, um apoio, né, tu pensar, uma mulher mãe vai ter um apoio maior, né, para a aluna, não necessariamente este seja o caso, né, então a gente não tem nada por parte dos orientadores, né, a não ser relatos por parte das alunas, né. Tem uma reflexão aqui, acho importante comentar, Fernanda. Uma pessoa está falando: já ouvi de professores que eu deveria ir e levar meu filho, mas fico pensando qual a qualidade de aproveitamento teria nesses momentos em sala de aula. É bem complexa a situação. A gente, em relação às alunas, principalmente, né, graduação e pós, a gente tem uma falta de apoio estrutural muito grande. A questão das creches, né, nas universidades seria central, né? Esse é o que faria, seria um divisor de águas em a gente manter nossas alunas dentro da universidade, né? Mas isso tem se tornado cada vez mais raro, né? As poucas universidades que ainda tinham isso acabaram, né, nesses últimos anos, o fechamento de creches foi muito grande. Na URGS a gente tinha, mas não era oferecido aos alunos, né, era só para os servidores, enfim. Então, acaba sendo a única opção levar os filhos para dentro da sala de aula, né? E tem essa questão, sim, do aproveitamento, claro que vai depender muito da dinâmica da criança, da idade da criança e tudo mais. Mas a gente tem um problema sério, né? Ela ainda teve esse acolhimento por parte do docente, ou da docente, não sei quem era, né, no caso. Isso é raro, gente, né? A maioria dos relatos que a gente recebe neste sentido é de problema, né? De que o professor não aceitou, a instituição como um todo não aceitou. Então, é bem complicada, né? Essa dinâmica. E essa falta de apoio estrutural é crucial, gente. Né? É isso que está tirando, né, de novo, a gente tem poucos dados, né? Mas na graduação, a gente tem alguns trabalhos que mostram que ter um filho aumenta em 14% a chance de evasão. Né? Isso é bastante, gente. A gente está tirando nossas mães, né, de dentro. Então, de fato, né, é uma situação bem complexa essa de... A gente precisa de redes de apoio, né? Se elas não forem pessoais, elas têm que ser institucionais, né? O Estado tem responsabilidade nisso também. A gente precisa parar de pensar a criação dos filhos como algo individual, né? Isso é uma questão social, né? Onde as nossas famílias têm papel, onde nossa rede próxima tem papel, mas onde o Estado tem um papel muito importante. Claro. Vocês estão recebendo um elogio enquanto Parents in Science, em que os eventos de vocês sempre têm suporte nesse aspecto. Foi uma das primeiras coisas, né? A gente teria tido o terceiro simpósio, né, esse ano, a gente só teve 2, na verdade, por causa da pandemia, mas uma das primeiras coisas, né, que a gente foi buscar recursos para, né, foi de que teria que ter recreação. Não faz sentido a gente querer um evento onde majoritariamente vão ter mães, e a gente não acolher as crianças, né? E foi muito legal para ter o exemplo. Então, depois disso, várias outras, né, entidades científicas nos procuraram. A gente até criou um guia que está lá na nossa página de, né, como oferecer, né, como realizar um evento que seja, né, aberto às crianças, pensando em oferecer recreação e toda a estrutura. Então, foi algo super importante para a gente e a gente continua trabalhando nisso também. Fernanda, entendendo que cada experiência é única, como tu citou antes, tem a questão da Austrália, mas para a gente trazer para cá, a gente teria que entender o nosso contexto. E assim como escutar uma experiência é sempre daquela pessoa, mas eu acho importante a gente compartilhar, porque quando uma pessoa fala como está sendo a conciliação de trabalho e família, a gente faz as outras pessoas pensar, né? Como que está sendo para ti conciliar trabalho e família nesse momento? Tem alguma dica que tu gostaria de dar? Olha, o que eu tenho dito, né, desde o início da pandemia, a gente tem conversado muito sobre isso, é que é difícil, tá? É mais fácil falar do que fazer, né? Mas a gente vai ter que ter prioridades. Não vai dar para fazer tudo. Eu tive que entender isso, que não ia dar para fazer tudo, né? Então, foi o que trouxe um pouquinho de paz. Eu abri mão,
né? Então, acho que não tem um e-mail que eu comece que não seja desculpa pela demora em responder, né? Essa é a minha frase inicial de basicamente todos os e-mails, né? Porque, enfim, não dá, gente. Então, eu tenho as minhas tarefas que eu não posso atrasar, né? Então, elas acabam sendo minha prioridade. E, obviamente, né, os guris também são minha prioridade nesse momento. Então, aqui em casa, meu marido também é cientista, docente da universidade, né? Então, a gente se divide, né? Um turno de trabalho e um turno de cuidado. E o que nos reduz ao tempo de conseguir, de fato, produzir algo para 3 ou 4 horas durante um dia inteiro. E agora com a retomada do ensino remoto, né? Então, madrugadas, né, gente? Meu marido tem o estúdio dele lá no cantinho para gravar aula de madrugada, para ninguém ouvir dentro de casa, porque acaba sendo a alternativa. Tem sido bastante complicado, né? Ainda mais essa fase de a gente, né? A pesquisa em si, né? Mesmo que a gente não queira, a gente acaba deixando de lado se for preciso. A docência a gente não tem como deixar de lado, né? Então, né, foi mais uma camada que foi. Então, aqui em casa a gente conseguiu desse jeito, né? A gente se divide e vai fazendo o que dá, né? Tentando lidar com a culpa. Importância do suporte social, né? Dessa pessoa, desse cônjuge, enfim, que tá aí do lado, podendo, de fato... E quando a gente fala em divisão, não é aquela coisa 50-50, né? Mas é tu poder olhar pro outro... Antes tu falou de empatia, de poder olhar pro outro e entender que os dois são responsáveis pela casa, são os adultos da casa, e ter que lidar com isso. Eu te escutei uma outra fala, falando sobre o papel das avós, né? Que ajudaram tanto muitas mães, mas que agora, em tempo de pandemia, é um recurso que se perdeu. Então, também esses recursos sociais estão tão menores, né? A pandemia trouxe isso de rede de apoio se tornou basicamente nula, né, gente? Porque em termos de estrutura de estado ou mesmo particular, né? Então, escolas e creches estão fechadas. Agora tem sido, né, retomada em alguns estados progressivamente e tal. Não sei nem se vai funcionar ou não. Não sabemos como é que vai ser o comportamento, né, da pandemia nesse cenário. Mas esse tipo de apoio se perdeu. E o apoio próximo, que, né, na grande maioria dos casos eram as avós, a gente perdeu também, né? Então, a pandemia trouxe isso de acabar com redes de apoio, sejam elas pagas, sejam elas de família, né? E isso teve um impacto gigantesco para as mulheres, principalmente, né? E para as mulheres agora, e também para os homens estudantes, né? Os alunos da nossa universidade que estão pensando numa carreira acadêmica. O que tu deixaria de mensagem para eles que estão interessados nisso? E também um alerta em relação a essa temática de poder olhar para o outro como alguém que vai ser pai, vai ser mãe. Sim. Então, assim, ó, a carreira acadêmica e a carreira científica como um todo, né, é uma carreira que demanda muito, né? E aí algumas coisas são preocupantes, como a questão de saúde mental e tal, mas essas discussões têm tomado proporções muito grandes. Então, eu acho que num futuro próximo a gente vai conseguir tornar essa carreira um pouco mais amena no sentido de conciliar a vida pessoal, porque não é só ter filhos, né, gente? É um monte de outras coisas, né, que a gente precisa conciliar com a carreira, não é só a maternidade, né? Então, a gente tem, né, lutado e abrido várias frentes, né, de discussão para tornar essa carreira, né, mais tranquila, né? Para essa questão da maternidade, especificamente, né, eu realmente acho que a gente vai ter alguns avanços que são lentos ainda, né, mas a gente vai tornar esse ambiente um pouquinho melhor, né, acho que a gente vai conseguir dessa maneira. Oi, tá me ouvindo, Gabriela? Eu caí aqui. Tô te ouvindo. Acho que só a tela virou. Ok. Peraí. Agora tu voltou. Acho que eu bati no celular sem querer. Então, acho que assim, é uma carreira fantástica, gente, né? Ser cientista, seguindo a carreira acadêmica, a docência e tal, né? Então, acho que a gente precisa muito de talento e de diversidade nessas carreiras, né? E é isso, a gente tem seguido na luta para aumentar essa diversidade, né? Tem um comentário aqui. Mesmo sendo docente, sinto que há uma repressão velada sobre a questão da maternidade. Triste se pensarmos que estamos, teoricamente, na camada mais culta da sociedade. Acho que isso foi um principal choque de realidade que a gente teve com o Parenting Science, né? Quando a gente fez nosso primeiro levantamento lá em 2018, né? Um dos resultados que a gente teve, né? A gente pergunta para os cientistas quem é que cuida dos filhos, né? E 50% são só as mães que cuidam dos filhos. Né? Tu pensa nisso, a gente está falando dentro da universidade, de docentes do ensino superior, entendeu? Pessoas com doutorado e tudo mais.
né, a gente reproduz a sociedade, não tem, né? A academia, ela tem problemas tal qual a nossa sociedade como um todo, né? Então, infelizmente, estamos na camada mais culta da sociedade, mas ainda carregamos, né, nela todos os nossos preconceitos, né, sejam eles de gênero ou de raça. Fernanda, para a gente ir finalizando, passou muito rápido, mas a gente ir finalizando. O que é ciência para ti? O que é ser cientista para ti? O que sempre me levou para a ciência, o que eu vejo com a ciência, é resolver problemas. É isso que sempre me encantou na ciência, de a gente entender uma situação a ponto da gente conseguir mudar ela. Né? E isso, eu aplicava isso lá na biologia molecular das plantas, tentando entender como é que as plantas enfrentavam o estresse da vida delas e como é que a gente ia, né, diminuir esse estresse para produzir mais. Né? Isso se transferiu exatamente para esses estudos que a gente tem agora de gênero. Então, tentar entender o problema, né, e responder esse problema, tentar trazer uma mudança na sociedade porque a gente conseguiu entender essa situação, né, e avançar nela. Então, para mim, a ciência é isso, né, gente? É conseguir entender isso e trazer uma solução. E o Parenting Science, para ti? Nossa, Parenting Science para mim foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal, né? Então, se não tivesse surgido o Parenting Science, eu não sei o que eu teria feito da minha carreira, né? Então, como eu disse, foi um divisor de águas. Foi eu me encontrar novamente. Eu realmente me perdi depois da maternidade em relação à ciência, né? Eu enfrentei muitas frustrações com o sistema que fizeram com que eu pensasse em desistir, né, da carreira que eu escolhi aos 17 anos. Foi algo muito surpreendente para mim, né? E o Parent veio para mostrar que a gente pode se reinventar, né? E se reinventar de uma maneira bem significativa, né? Que para mim, né, acabou se tornando um projeto de vida. Eu já te dei os parabéns antes e quero te dar de novo, porque é um projeto muito bacana, traz informações muito importantes para a gente pensar a academia. E quero deixar também um recado para os nossos alunos, porque tu está falando tanto de uma decisão que tu tomou lá com 17 anos e que tu teve que repensar tantas vezes. O PUC Carreiras, ele tem o objetivo de ajudar o aluno a pensar a sua carreira, né? Então, a gente existe para isso. Seja ela acadêmica ou não, mas poder ajudar a pensar e entender esse indivíduo para além só do papel de estudante trabalhador, que é o que tu falou a tua fala inteira, né? Pode ser que não tenha filhos, mas vai ter outras demandas, vai ter seu pet, vai ter a família, amigos, são tantas outras demandas e o quanto que a gente precisa considerar a carreira como articulação de todos esses papéis, né? Com certeza. Fernanda, gostaria de deixar mais algum recado, alguma mensagem para quem está nos escutando, nos assistindo? Quem está nos acompanhando não nos conhecia ainda, então, né, nas redes sociais, né, para acompanhar nosso trabalho, né, o apoio e a divulgação das nossas iniciativas é essencial nessas nossas lutas. Né? Então, quem quiser conhecer mais, a gente está lá em todas as redes. Ativamente mais em umas que outras, né? Não sei usar Twitter, gente, não consigo me acostumar, mas estamos lá. A gente pode deixar depois, quando a gente for deixar a live, a gente deixa tanto o estudo, que é um estudo muito bacana de se ler, tem muitas informações, dá para refletir muito em cima, e também vai ficar, então, o Instagram do Parenting Science associado. Perfeito. Obrigada, gente. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, pessoal, por escutarem um pouco mais desse assunto, dividir a opinião de vocês. Foi muito importante a gente começar, então, a falar sobre essa temática aqui no PUC Carreiras também. Tá certo, obrigada. Tchau, tchau, pessoal.